Boa noite, Luanda. Pode começar. Então, a mensagem de número 18, atitudes essenciais. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas 14, 27. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado e enternecedor. Uns se agarram à alimentação e ao alvitamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas, indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, mas dando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto e agradecendo o Senhor e com muita alegria, pois hoje estamos iniciando o primeiro estudo das cartas de Paulo do ano de 2024. Gratidão aos benfeitores, a voltas dos nossos amigos queridos deste grupo, que estamos reunidos em teu nome, Senhor. E nada melhor que começar o ano deixando para trás não só o ano velho, Senhor, mas também o homem velho, aquele que ainda está enraizado dentro de nós. Vamos então abrir espaço para um homem novo, enfrentando, Senhor, os nossos próprios desafios internos. Que seja um ano, Senhor, de muita paz, de esperança, de mais solidariedade, de busca de aprendizado, de mais preces e orações em benefício do próximo, de pensamentos positivos, de atitudes positivas, de atitudes renovadoras. Vamos sim, Senhor, carregar a nossa cruz, tomar a nossa cruz, cair, levantar, enfrentar os desafios, mas seguindo sempre os teus passos. Que esse ano, Senhor, possamos nos inspirar no teu Evangelho e nos iluminar com o amor do Cristo e de Deus, nosso Pai. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, Marília. Obrigado. Essa mensagem, boa noite para todos que chegaram em cima da hora aí. Essa mensagem Boa é muito noite. bonita.
Bonita mesmo. Não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Ainda é uma incógnita para a gente esse aproveitar o sofrimento, mas tem tudo a ver com o estudo de Paulo, porque ele foi um que aproveitou esse sofrimento. Ele fez do sofrimento vamos dizer assim, um jardim, né? Ele semeou. Então vamos lá, gente. Oficialmente, boa noite para todos, mais uma vez. Nós estamos no 7:15, capítulo 7, versículo 15. E lá no finalzinho de 2023, no nosso último estudo, a gente passou sobre os conceitos de carne, de espírito, né? Que o Paulo, o que é a tradução, o que é o que o Paulo quer passar para a gente. Tá? Então eu vou passar rapidamente aqui, de novo nesses conceitos, tá? Na explicação da carne, para a gente poder entrar e assim, né, é interessante a gente anotar esses conceitos, porque daqui por diante a gente vai utilizar muito esse depara. O Paulo falou carne, o que é? Paulo falou espírito, o que é? Né? Paulo falou a tentação, mas o que isso significa? Então, se você tem um livrinho aí, às vezes a gente tem um livrinho para escrever, ou escreve do lado da BJ, a BJ também vai ficar muito pequena para escrever isso tudo. Então é interessante a gente escrever para a gente poder retornar esses conceitos que são necessários fixar para a gente poder entender o que ele está falando. Né? É carne, alma, espírito e corpo. O primeiro conceito de carne, que é até o que ele estava falando anteriormente ali no versículo 14, né? O carne são, que nós falamos, são os hábitos viciosos, os hábitos viciados nossos, os comportamentos equivocados, as nossas más inclinações, o nosso estilo de vida, tá? Então, assim, carne, não é isso aqui. Carne é hábitos, são comportamentos, tá? No versículo 14 ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Eu sou carnal porque a minha tendência ainda está negativa. A tendência é negativa, tá? Então, traduzindo para Kardec, carne, mais inclinações, ou inclinações mais, tá? Insensibilidade, falta de moral, amoral, tudo o que você quiser chamar, desde que caia no conceito de mais inclinações, de comportamentos viciados, etc. Tá? Eu gostei do termo que você usou, é o nosso modo de vida degenerado. É o nosso modo de vida degenerado. Perfeito. Obrigado aí, Jane. E aí a gente vai falar, a Paulo vai chamar muito de obras da carne. Minha voz vai falhar um pouquinho, que eu falei o dia todo hoje. Paulo vai chamar de obras da carne, né? O que são? São esses hábitos, são esses condicionamentos que a gente tem. A gente usa mal o nosso corpo por causa das nossas más inclinações do espírito. Tá? A Maria quer falar aí. Pode falar, Maria. É porque eu tenho um ranço que eu trouxe da Igreja Católica, que via muito a questão corpo como prejuízo, como entrave. E eu acho que isso é muito ruim. E a gente precisa entender também que o corpo é nosso instrumento, né? A carne é instrumento, por isso nós somos encarnados e reencarnados. Então, eu acho que essa dimensão vista da carne como uma possibilidade que nos é oferecida, né? Então, eu acho isso também muito interessante. Eu acho que o carnal, como você colocou, o carnal são todos os excessos. Sim. Tudo aquilo que a gente faz que nos prende, nos aprisiona nessa materialidade. É o excesso do eu. Isso. O excesso do egoísmo, do orgulho. De tudo, da vaidade, da luxúria, de tudo. Todos os excessos aí desse mundo encarnado, né?
Muito boa a sua colocação, Maria, porque assim, esse conceito que o catolicismo ele fala da carne, do pecado carnal, ele foi uma deturpação dos conceitos de Paulo. Isso. Ele foi uma deturpação desses conceitos, Uhum. entendeu? A carne, ela é neutra. Isso. A carne é neutra. O espírito que vai dar vida à carne é que vai tender para esse ou para aquele lado, para esse ou para aquele caminho. Entendeu? Então, é exatamente isso aí. Tá? E depois, né, a gente já está falando aí de corpo. Então, o corpo, pro Paulo, é o corpo biodegradável. Tá? É o corpo que morre, tá? O corpo que deteriora. Tá? Então, esse é o conceito mais simples do corpo de Paulo aqui. O corpo é o neutro. Tá? Corpo é corpo. Tá? É a carne. Tá? É neutra. É isso que a Maria acabou de colocar aí. A alma já é o terceiro conceito, né? Eu até coloquei em 2023, no nosso estudo lá, que é nefesh, né? Em grego é psirrê, que vem o psíquico, a psicologia, a psiquiatria. Então, essa alma, segundo Paulo nas suas cartas, significa vida. Vida do Espírito encarnado. Ele vai falar isso em Filipenses, ele vai falar isso nos Coríntios, ele vai falar isso em várias outras cartas aí. Então a gente tem que entender isso. A alma é a vida do Espírito encarnado. A gente vai lá na questão 134 de O Livro dos Espíritos. A gente vai ver o que é a alma. Né? A alma é o Espírito encarnado. Tá lá. Então... Qual questão? 100 e quê? 34. 34. Isso. Então, nas cartas de Paulo, o conceito de alma é o termo coletivo, é o corpo, fluido vital, espírito. É o espírito encarnado no mundo corporal. É a vida do espírito encarnado. Ok? Tranquilo? E o último conceito, que é o mais bonito de todos, é o espírito. O espírito, nós falamos que é a centelha divina, né? Ele vem do grego pneuma, tá? Então ela é a centelha. Jesus vai falar desse do espírito com Nicodemos. Você não sabe quando vem o espírito, aonde que sopra. Ele menciona esse pneuma, tá? Então o espírito é a centelha divina, tá? Deus nos criou com essas desculpa, com essa centelha divina, né? O que nos torna semelhantes a deuses, que nos torna semelhante a Deus, porque nós temos semente divina, nós somos esse reflexo de Deus, tá? Tanto Você não acha assim muito interessante que o Paulo, nessa época, já conseguia fazer essa diferenciação entre espírito, entre alma, entre corpo? Faz a gente ter certeza de que Paulo era um homem muito à frente do seu tempo. Perfeito, Jane. Sua colocação foi muito bem. Por quê? Paulo foi preparado para isso. Ele tinha um conceito judaico, ele conhecia a cultura grega e conhecia a cultura romana. Um homem de 3 mundos. Então, ele era um fariseu. Ele conhecia a Torá. Esses conceitos, ele conseguiu adensar ela dentro da cultura greco-romana, mas sem perder o caminho principal, que é o caminho judaico. Que o caminho judaico é esse aqui, que a gente acabou de falar. Do espírito, da carne, do corpo. É esse aqui. Então, ele conseguiu perceber muito bem a diferença de carne, corpo, alma, espírito. Ele conseguiu perceber muito bem. E escrevia para que todos aqueles que lessem e ouvissem as suas cartas também percebessem que existem diferença. Com essas chaves, vocês vão observar que os textos aqui vão ficar muito claros. E não é invenção isso. Esses conceitos, né, tá no livro do Haroldo,
Tem os livros mais aprofundados do judaísmo que trazem principalmente o conceito de espírito e carne. Eles falam em palavras diferentes, mas é a mesma ideologia, tá? Mas assim, realmente, Paulo estava muito à frente do seu tempo quando ele percebeu tudo isso aí. Então, Sidney, pode falar, Maria. eu hoje pesquisando, eu achei também muito interessante isso aqui, que tem a ver com o que vocês estão falando, viajando, que uma dessas pesquisas fala que Paulo entendeu que o poder purificador do Evangelho de Cristo. Então, pelo poder de Cristo, Paulo não poderia mais andar segundo a carne, Sim. mas sim segundo o Espírito. Exato, isso aí, tá vendo só? Não posso andar, porque no 14 que ele fala, eu sou carnal, Uhum. né? O Evangelho de Cristo é para o Espírito. Era Uhum. para corrigir a nossa carne, não o corpo, Isso. tá? A nossa carne. Nós estamos aqui com o conceito de Paulo, que a carne é as más inclinações. É para corrigir aquilo ali, para eu ser um ser espiritual. Para quê? Para que eu dê à luz a minha centelha divina, o meu espírito. Uhum. Eu sou espiritual. Ele está falando aqui. Eu sou espiritual. Eu sou centelha divina. Deus me criou. Né, o capítulo 30 do Fonte Viva, que vai falar lá da centelha divina, né, do gene divino, né, Deus é o oceano, nós somos as gotinhas dele ali, tá? Ele vai trabalhar isso muito bem. É uma questão que a gente também sempre vai botar nesse capítulo 30 do Fonte Viva. Então, fizemos essa retrospectiva, carne, corpo, alma e espírito. Agora vamos voltar para o texto, ok? Versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. A gente vai ver isso de uma outra maneira mais para frente. Mas, praticamente, ele está falando aquilo que a gente conhece, né? O que eu não quero, isso eu estou fazendo. Mas o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Por quê? Porque ele fala, eu sou carnal, fui vendido para o pecado. O meu esforço é domar as minhas más inclinações. Mas enquanto eu estou domando essas más inclinações, eu escorrego. Então, às vezes, eu não quero fazer aquilo, mas eu ainda sou inclinado. Eu ainda tenho o vício da inclinação. Entendeu? Eu estou inclinado para aquilo ali. Eu preciso andar reto. Eu preciso pegar o Evangelho de Jesus e colocar reto. A gente fica inclinado naquilo ali. É aí que aquele conceito que é errôneo, que a gente sempre falava antes, principalmente quando na Igreja Católica, a gente falava que a carne era fraca. Não, eu peco ainda porque a carne é fraca, tirando do espírito, tirando de você a responsabilidade do erro, colocando na carne aquilo que, na verdade, é o espírito que é fraco. Exatamente. Aí a gente coloca lá a questão 258, fala do esforço, né? Na verdade, o nosso esforço é fraco. Nosso esforço está muito fraquinho. É esse que assim, a carne, que para eles é o corpo, é que está levando eles a cometer aquilo ali. Não é, o corpo é neutro. O espírito, com as suas inclinações, é que comete o desvio. Né? Vamos lá, versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Como que eu posso interpretar isso aqui, gente? Agora. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Qual que é o enigma do versículo 16, que é tão pequenininho, mas está com uma profundidade muito grande? Ele reconhece, né, que a lei é boa. Ele reconhece. E qual que é essa lei? É a lei que mostra o pecado. É a lei da consciência. Exatamente. A consciência me alerta, a consciência me avisa. Olha, você errou, se arrependa, conserte, vamos fazer diferente, vamos regenerar. Né? A lei é boa. Por quê? Se faço o que eu não quero, ela me alerta. Ela é da consciência, é a lei de Deus. Ela é boa. Então, quando você toda vez se comete... Oi? Que a lei de Deus está na consciência, Isso, né? A lei está na consciência.
Você vai falar ríspido com uma pessoa, você fez alguma coisa, logo depois você, puxa vida, a lei é boa. E ele está falando, porque se faço o que eu não quero, a lei me avisa. Ô, Sidney, Sim, mas essa lei que você está falando, ela é humana ou ela é espiritual? não, é a lei da É a lei consciência, é a lei divina. espiritual, é a lei divina. Não, Isso. porque a lei humana diz o Haroldo, né? Que ela, até o momento, ela está sendo colocada em função da nossa rebeldia, né? É, a lei humana, ela é carnal. Ela está Pois é. cheia de defeito. Mas essa aqui do versículo 16, ela é a lei da consciência. Porque ela é boa. Mas, mas enquanto você não chega na consciência, você tem que passar pelos perrengues da lei da humana. É, a gente está sujeito às leis humanas, né? A gente está em sociedade. Todos nós, É, né? isso que a Ângela está falando, eu pensei também, porque ele fala que, na realidade, não, quando nossa, me perdi aqui, peraí, 16. 16. É 16. Entender o que eu faço. Pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Eu reconheço que a lei é boa depois que eu tomo consciência de que eu agi errado. É. Porque se Porque você não até tivesse eu não ter essa isso, consciência, porque essa primeira parte do versículo, Jane, e se faço o que não quero, já é você errou. Você, puxa vida, fiz o que eu não queria. Já tocou isso. É, então assim, puxa vida. Já, porque assim, se você está fazendo o que é certo, você não tem esse sentimento. Não. Você não tem esse sentimento de fazer o que eu não quero. Você acertou. Entendeu? Então, aqui é a lei consciencial, a lei divina, a lei da consciência, né? Isso. Mas essa lei da consciência, ela existe, está presente o tempo todo em nós, mas muitas vezes nós fazemos essa consciência se ajustar aos nossos interesses. E aí que eu acho que é a nossa humanidade, a capacidade que a gente tem de inverter De os deturpar. desígnios e os aí é a propósitos. lei legalista. Não a lei legalista, mas a lei da gente alterar a nossa consciência em função dos nossos Interesses. limites, dos nossos vícios, né? Então, aí tem um pontinho, Maria, que eu só vou observar. A gente, a lei de Deus, ela está em todos os filhos. Todos nós, seja lá no Hitler, seja no Maomé, seja em Jesus, tem todos nós. Sim. O que acontece é que a gente obscurece, denigre, né? Não acredita. Então, mesmo que você esteja fazendo errado e você se compraz daquele erro, em algum momento aquela sujeira que você jogou naquela lei, ela vai despertar, porque Sim. ela é eterna. Essas Sim. nossas leis aqui, elas são mutáveis. Elas são mutáveis. Elas mudam de acordo com o tempo, de acordo com quem está no poder, de acordo com o que está ali, de acordo com o que está lá, elas mudam. Elas mudam. Mas essa lei, ela vai estar sempre lá. Ela vai ser sempre o nosso alerta. Sempre o nosso alerta. O que aconteceu quando Adão e Eva comeram lá da fruta proibida? Eles ficaram envergonhados. Por quê? E se faço o que não quero, fico com vergonha. Fico arrependido. Então eles se acharam nus. Por quê? Eles ficaram envergonhados. Ali é a vergonha. Eles ficaram envergonhados. Entendeu? É isso aqui que ele está falando. Ô Sidney, por exemplo, a questão de matar, né? Não matarás. Tudo bem, você pensa pegar uma arma, ferir e tal, mas a gente mata outros de outras maneiras, muito mais sutis. Sim, sim. Estão, vamos dizer, a gente ajustou a nossa consciência para isso. A gente mata o outro de fome e é indiferente. A gente mata o outro na ignorância. Pela calúnia, difamação. Tudo Sim, isso, sim. entendeu? Eu não sei se eu me fiz entender, mas é assim, essa forma de ajustar a nossa consciência,
parece que a gente vai ficando com ela assim, neutralizada. Você utilizou agora uma palavra certa, neutralizada. A gente anestesia. Isso. A gente anestesia esse nosso lado, então a gente parece que está seguindo as nossas leis. A gente acaba se tornando um instrumento do mal, um instrumento de escândalo, né? Mas Por isso que aí Paulo, também entra. por isso que ele Aí, fala, né, que a lei é espiritual, mas ele é carnal, não é isso? Ele está encarnado. A lei espiritual, eu estou É, encarnado, eu estou com minhas más inclinações, eu estou lutando contra eu isso. mesmo. Mas ele tem a consciência, né? Quando a pessoa tem a consciência, acabou, Tem. mas né? também quando a pessoa comete essas atrocidades, assim, vamos dizer assim, né? Essa modo de dizer, naquele momento ele ainda não está muito consciente ainda de que ele tem a lei de Deus, não, ainda não deu insight nele, não, né? Ele pode não estar consciente, mas ela está implícita dentro dele, porque ela é a única e verdadeira, segundo Então vai segundo os depender Espíritos, da evolução dele, né? que vai guiar a gente. Que vai guiar a gente. Faço ou não faço? Mato ou não mato? O que Jesus faria? O que Deus faria? O que uma pessoa no meu lugar faria? Né? É um momento de reflexão. O que Jesus faria, nossa mãe, essa pega a gente. Pronto, aí você coloca o que Jesus faria. Brigaria, falaria alto, xingaria, buzinaria, Nossa né? Senhora. Mas quando a pessoa também chega nessa consciência de que faço ou não faço, deixo ou não deixo, também já tem uma certa consciência. Tem gente que faz assim, ó, tranquilamente vai fazendo sem nenhuma consciência de nada. Isso aí já é um estágio mais avançado. Não é? É o que nossa sociedade mais tem. Isso aí. O Emmanuel fala, se você não pode ser um sol para iluminar multidões, seja apenas um pedaço, um palito de fósforo, para no máximo te iluminar o caminho. Emmanuel falou isso. Primeira vem a mensagem do livro Atenção, que eu estou lendo. Excelente mensagem. A Cristina colocou aqui, lembro dos níveis de consciência que Leon Denis fala. Isso, bem lembrado. Verdade, verdade. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. São 2, achava que eram 4. São 2? Acho que achava que eram 4 níveis de consciência. Mas muito bem lembrado. São 5? 5. Ótimo, isso. É muito bom dos que dormem. Tem um negócio muito bacana do Leon Denis. Muito bom, muito bom. Vamos lá, versículo 17. De maneira, eu vou ler o 16 para a gente ficar no contexto. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu estou agindo no impulso da inclinação. Eu estou agindo no impulso do pecado. Eu estou agindo no impulso do erro. Estou deixando a vida me levar. E aí a gente vai com a multidão. Você está fazendo errado, a gente está fazendo errado. Né? O pecado que habita em mim. Então, o que ele está colocando? Ele está tentando retirar a responsabilidade do mal que é feito. É igual a Maria falou, foi a carne, foi os outros. Porque assim, a responsabilidade dos nossos erros nunca estão conosco. Sempre estão externos. Foi o cônjuge, foi o filho, foi a sociedade, foi fulano, foi cicrano. Não é assim. É isso que Paulo está tentando trabalhar, esse despertamento na gente. Ele está trabalhando esse despertamento. Vocês observam que Paulo está fazendo uma elipse. E ele vai fechar lá no finalzinho. Tá? 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Gente, não tem mais frase espírita que essa aqui, não. Você está com a Bíblia diferente da de Jerusalém hoje? Não. Tá. Tô? Tá. Eu também estou notando isso. A minha está diferente. Diferente. Aí é que eu puxei a Bíblia aqui.
e fala assim, na realidade, né, não sou eu mais que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim, não é isso, meninas? É, Então, Assim que é é a que eu nossa. puxei uma Bíblia aqui, online, que falou que era de... Ah, não. Eu puxei todo contra a Bíblia, desculpa. Agora que eu vou colocar a Bíblia de Por isso que Jerusalém nós aqui. estamos vendo que é diferente. Vocês têm que apontar, puxar minha orelha. Eu falei assim, opa, você está falando que a Bíblia de Jerusalém não é... Bem, agora eu já puxei a Bíblia de Jerusalém. Isso. puxei. Para isso eu estou aqui, vou puxar a sua orelha. É isso aí. Então a verdade é assim, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. É isso, né? Tá na BJ, viu? Agora acertei. Então vamos lá. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, não mora nas minhas inclinações. Uhum. Nas más inclinações. É isso aí. Pois o querer o bem está ao meu alcance, basta o quê? Querer. Esforçar, praticar. É a vontade que Kardec fala lá. Exatamente. Então, aqui no versículo 18, o que ele está falando? Ele está falando assim, o bem está longe, mas ao mesmo tempo o bem está perto. O bem está muito longe, mas está distante da sua vontade. A distância do bem é o seu esforço em fazer. É isso que nos deixa Ele mais está longe mais longe, perto. mas eu posso atingi-lo, Ué. É o tamanho da minha vontade. alcançá-lo. Se eu não quero pegar aquilo ali, eu viro e falo assim, tá muito longe. Ah, tá lá, vai dar um trabalho danado. Mas se eu quero, tá à distância do meu esforço. É simples. A distância de realizar o bem é a distância do seu esforço. É a distância que você quer em praticar. Se é a distância que você quer em praticar, depende de quem? De mim mesmo. De cada um. E aí, então, a responsabilidade somos nós. Mas quando a gente fala, mas Jesus é Jesus, Não. Jesus está muito longe de mim. Na realidade, é uma justificativa que você arruma para você não se esforçar. Você pode ser, está muito longe, tá, mas se você não começar a caminhar, vai ficar mais longe ainda. Mas depois ele fala, Tem que se aproximar e caminhando pro lado dele, né? Ah, eu discordo. Discordo. Porque eu tento, mas eu estou sempre caindo, apesar de estar com Jesus na minha mente, entendeu? É muito difícil. Muito difícil, Mas assim, não é difícil. Você cai, mas quando você levanta, você já tem a consciência do seu erro, você já levanta um passo à frente. Porque tempo atrás, você nem percebia que errava. isso. Agora você percebe que erra. Então, você, quando levanta, você levanta um pouquinho na frente. O Haroldo explica que essa que é a diferença entre o justo e o ímpio. O justo, ele procura o bem, ele não consegue atingir, mas ele se esforça, né? Ele erra, mas ele sabe que ele errou e tenta melhorar. O ímpio, não, ele persiste no mal. Qual que Ele é? escolhe o mal. O Kardec não fala? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. Ele não fala, reconhece o verdadeiro espírita por aquele que não tem más inclinações. É pelo esforço que a gente faz em domar. Perfeito ninguém é ainda. Não é. E é muito bom esse diálogo, que eu separei uma historinha judaica aqui, que eu tirei de um livro. História judaica. Olha só o conteúdo espiritual que ela tem. Ela é pequenininha. Ela fala assim, ó. Conta-se que Israel ben Eliezer, apelidado de Baal Shem Tov, nome comumente abreviado por Beshit, renomado pensador judaico do século XVIII, foi procurado por certo devoto, que a ele se queixou amargamente, confessando: Mestre, que será de mim? Entreguei-me fervorosamente ao serviço do Senhor por longos anos, e depois de tanto tempo, eu reconheço que hoje não melhorei. Continuo sendo um homem imperfeito e ignorante. O mestre, porém, sorriu e respondeu compassivo: Meu filho, se chegasse a compreender que és imperfeito e ignorante, isto representa por si só um progresso admirável. É uma história judaica, gente.
Judaica. Então, serviu para mim aí, hein? Viu só? Nada é por acaso. Para nós. Viu só? Tá aí. Ô, Sidney, Hum. eu acho que, na verdade, a gente vive entre o que o Paulo fala, as obras da carne, Hum. né, que são os vícios, a luxúria, a inveja, né, tudo de ruim, e o que a gente tem como fruto do Espírito, né, que é o amor, que é a benevolência, que é a mansidão. Então, a gente vai da carnalidade à espiritualidade em Muito rápido. todos, né, Às vezes muito rápido. muito rápido. Muito rápido, né? E tem um fator nisso aí, Marília, porque foram assim, séculos e séculos se equivocando. Séculos e séculos nós ditamos as leis, séculos e séculos matando, roubando, vilipendiando, enganando. Uhum. Séculos e séculos a gente está com a centelha divina lá, né? Olha quantos daqui que estão nessa sala virtual aqui já foram das hostes religiosas do passado. Freiras, padres, bispos, e foram de outras hostes, muçulmanos, judeus, e estamos aqui juntos hoje estudando o Espiritismo para a gente poder vencer a nós mesmos. Estamos aqui. O que o Espiritismo, o que realmente Jesus veio fazer e o que Paulo vai trabalhar isso? Ele veio te libertar. Te libertar do quê? Da prisão? Não, te libertar do pecado. Do pecado, sim, né? Do falso, do erro. Desse equívoco que a gente está cometendo. Porque assim, tudo que a gente reclama, tudo que a gente fala mal, isso nos prende. Eu fico preso naquela pessoa. Ah, lá vem ela lá, ó. Tá passando, ó lá, tá vendo, gente? Eu fico preso. Deixa ela ir embora, gente. Solta. Solta tudo que me reprova, eu fico preso. Mas quando eu amo, me liberta. Eu me liberto. É isso que Jesus veio mostrar. Ele não ficou preso àqueles que julgaram ele. Ele não ficou falando daqueles que chicotearam eles. Ele não xingou aqueles que prenderam ele injustamente. Ele deixou ele soltar. Soltou. Ele não fez guerra, ele amou. E esse mundo tão invertido que o amor passa a ser bobo, tolo, uma tolice. Né? É a história que eu ouvi essa semana. Né? A mulher foi no açougue, o açougue já estava fechando, e aí ela virou e falou assim: ah, senhor, quero um frango. Aí o açougueiro abriu o freezer, só tinha um frango. Aí ele pegou o frango, colocou na bandeja, ali na balança, e falou assim: 1,5 kg, tá vendo aqui? Mas você não tem um outro, não? Aí ele pegou esse frango, colocou no freezer, pegou o mesmo frango e colocou na balança. Só que o que ele fez? Colocou o dedo na balança. E deu 2 quilos. Aí, 2 quilos. Aí sabe o que a mulher falou? Eu vou levar os 2. Adorei. O açougueiro tá até hoje com a cabeça lá dentro do freezer para buscar o segundo frango. O que é isso, gente? Você quer tirar vantagem. E agora? Como que você fica? Como que você fica? Quando o seu modo de viver se torna tolice, tem alguma coisa errada. E foi o que o Paulo fez, né, na estrada de Damasco, quando ele muda de Saulo para Paulo, ele realmente, ele dominou o pecado. Ele dominou, ele vai falar isso aqui no Não é? agora, né? Cadê? Ah lá. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. É o domínio sobre si mesmo. Nessa hora o açougueiro vira e fala assim: eu vou botar o dedo, vou enganar. Não. Olha, só tem um só. Ah, tá, eu vou levar esse aí. Passou, gente. Se na mente desse açougueiro passou e falou assim: vou ou não vou? Ah, eu vou colocar, que aí eu vendo 2 quilos para ela. E agora, como que ele fica? O mal que eu não quero, eu estou praticando. E eu fui levado pelo quê? Pelo ganho. Pelas más inclinações. Pelas más inclinações. Eu sou carnal. Mas isso não é desculpa. Pode ser uma justificativa, mas não é desculpa, porque a centelha divina está ali. Mas Porque as más inclinações são colocadas não, né? Nós as desenvolvemos e podemos também desenvolver ao contrário. exatamente. Né? As boas inclinações. É a história dos 2 cachorros dentro de mim.
o mal, o lobo mau, o lobo do bem. Quem que eu estou alimentando mais durante o meu dia? O que eu mais olho nas redes sociais? Que tipo de noticiário eu vejo mais? Quem que eu estou alimentando dentro de mim? A rebeldia, né? A revolta, o ódio. Quem que eu alimento dentro de mim? É isso aí. É a pergunta que eu faço para mim mesmo, né? E aí a gente vai cair lá no versículo 19, que é a famosa frase de Paulo. O bem que eu quero, eu não faço, mas eu pratico o mal que eu não quero. Aí não precisa nem de muitos comentários. Você vê como que Paulo trabalhou para chegar aqui, nessa frase aqui. Como que ele veio e pronto. Agora ele deixou muito claro. E na 20 ele conclui. Sim. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que estou agindo. E sim, O pecado. um pecado. Olha, aqui ele virou e falou assim: olha, eu sou centelha divina. Quando eu estou fazendo aquilo que eu não quero, quem está agindo em mim é o pecado, é a morte, é o carnal, é as más inclinações, é a sombra. Mas eu deixo agir dentro de mim. Eu tenho meu livre-arbítrio. A notinha C da BJ é interessante. Ele fala que Paulo não pretende negar a responsabilidade pessoal do homem na prática do mal. Não é essa a intenção dele. Excelente, isso aí. Excelente. Pode grifar isso aí de vermelho, passar o famoso lapisinho vermelho. Cadê o meu? O meu tá aqui, ó. Tá? Vamos andar mais um pouquinho. Achei que a gente ia andar mais hoje. Vamos lá, mas tá muito bom. Tá excelente. Vamos lá. 21. Verifico, pois, esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Olha só, gente, a má inclinação. Ah, eu vou oferecer só esse frango, vou falar que só tem esse frango aqui. Mas o que aconteceu? Nada. Engana. Vai lá. Né? É o mal que me apresenta, é a inclinação que ainda está dentro de mim, está falando alto. O trabalho que Paulo está falando aqui, gente, né, é para a gente conseguir. Ele não está falando para deixar a gente para baixo, não. Ele está colocando os pingos nos is para a gente ter mais esforço, mais vontade. É. Tem uma mensagem aqui que eu separei. Ela não é do Emmanuel interpretando o versículo, não. Mas é do Emmanuel falando exatamente dessa indiferença. É a mensagem do Pão Nosso, capítulo 136. Pão Nosso, 136, chamada conflito. Tem uma frase que Emmanuel fala o seguinte: enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. É isso tudo que a gente está falando assim. Quando você desperta para fazer o bem, você fica numa guerra danada com você mesmo. É um campo de batalha. E isso, igual a historinha que eu acabei de contar, judaica aqui, é o despertar. É o despertar, porque agora eu estou desperto, eu não quero fazer isso. Não, isso aqui não é legal. Olha, isso aqui é do bem. Isso aqui é bacana fazer. Então, sabe, uma zona de batalha. É o campo de batalha íntimo que Emmanuel está falando. Enquanto você está no erro, está no vício, não tem nenhum. Mas quando você começa a querer melhorar, a querer fazer algo diferente, você entra em conflito consigo mesmo. Por quê? Por causa da sua má inclinação. Você está apontando para cá, você tem que voltar ela para cá. E o pior a Joana tem uma mensagem no Vida Feliz, que eu não vou saber que número que ela fala isso, que quando o homem se decide a optar pelo bem, parece que tudo conspira contra ele, leva ele a errar. É verdade.
É a lei da gravidade, puxa. A lei da baixo. gravidade do mal. É um conflito danado, nossa. É, tá vendo só? É isso aí. Olha como que Paulo está falando isso em outras linguagens, gente. Mas que bom que as pessoas vão despertando para isso, né? É Que isso bom quando a aí. pessoa desperta. Né? 22, né? Que a gente tá. Eu me comprazo na lei de Deus segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Aí como que ele fecha? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Perfeito. Né? É o versículo 24. Quem vai me libertar? Quem vai me libertar para que eu possa viver? Ele vem falar, Jesus é a chave. Jesus é a chave. Só que essa chave a gente só abre de dentro para fora, tem que abrir o coração. Isso. E no versículo 25, o que ele vai colocar? O responsável sou eu mesmo. Sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Sou eu mesmo. O responsável sou eu. É o que a gente está falando aqui, a nossa dualidade lutando. É o lado sombra, é o lado negro da força. É o lado negro da força. Ô, Sidney, você deu uma corrida aí. Volta lá para mim. Volta lá no 22. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior. O que é esse homem interior? Ué, o que é o homem interior que se compraz na lei de Deus? Consciência. É o homem liberto, o homem desperto. Que age de acordo com a sua consciência. Falei. É. Tem uma latinha aí na Bíblia de Jerusalém explicando, já. Aham. Na nota Esse F. homem interior designa a parte racional do homem, em oposição ao homem exterior. Mas aí eu acho que já tem que estar numa evolução muito boa, né, para poder chegar nesse nível aí. Não. A gente, aquele negócio, né, Jesus é a chave, mas até a gente está tentando enfiar a chave ainda, né? A gente não deu nem uma viradinha. Eu não acho que a gente já sabe que Jesus é a chave. sabe. E aí o esforço. Pois é. Sabe que ele é modelo e guia. Sim. E quando ele fala, nenhum. quando ele fala, mas percebo outra lei em meus membros, o que ele quer dizer com esse meus membros? O que são os membros? Os membros são as periferias do corpo. A periferia. Você tem os seus membros, as pernas. Mas ele fala que os percebe outra lei então, em meus membros. Essa periferia está domando o centro. Ela está domando o homem interior. Não? Oi? É a lei divina que está na consciência. Ela está domando. Justamente. A periferia vem e fecha você. E você fica servindo a lei do pecado. Legal demais. Que peleja contra a lei da minha razão. Isso. E que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Exatamente, a periferia. Tudo que está no centro vamos dizer assim, é o homem interior, é o homem desperto, é a lei de Deus, é a consciência. A periferia vem e te fecha. Você fica externa, né? você fica servindo a lei do pecado. O que vem de fora estava falando com mais intensidade do que a própria consciência. A gente deixa ouvir com mais intensidade e faz casa no nosso coração. Essa notinha aí, a notinha F da BJ, eu colocaria diferente. Ele fala assim, este homem interior designa eu colocaria a parte espiritual do homem. Em vez de racional. Eu colocaria a parte espiritual. Ele utilizou racional porque ele falou aqui contra a lei da minha razão. Ok. Eu colocaria a parte divina, a parte espiritual. Entendeu? A razão aqui é a razão divina, gente. Que é bem claro, tá? Tá. Aí, 24. Infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Eu mesmo. Eu mesmo. Você mesmo pela chave que Jesus vai te oferecer. Pelo roteiro que ele te deu. Exatamente.
é o que eu Isso. falei, a responsabilidade é nossa. É igual quando você vai no médico, você tem uma doença, você vai no médico, o médico te dá a receita, e aí você tem que comprar o remédio, você tem que tomar o remédio na hora certa, Isso. você tem que fazer essa parte, porque o médico já fez a dele. Ele Parte já dele. trouxe a orientação, agora você tem que pegar a receita E usar o medicamento, senão não e usar adianta. o medicamento, exatamente. É isso aí. Pronto. Fechou. Fechou. Muito bem. Viu como que... Agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. É muito legal, né? Esse aqui, a Bíblia de Jerusalém, do 14 ao 25, ela fala assim, o homem entrega ao pecado. Na verdade, para mim, o nome desse bloco seria a luta interior. O combate íntimo. É isso que Paulo nos mostrou do 14 ao 25. É o combate. É a lei do pecado, a consciência, é o homem interior, é o bem que eu quero fazer, mas eu não estou conseguindo, é o esforço que a gente tem que fazer, A ambivalência da gente. é a nossa dualidade humana, a gente está lutando. Aí você coloca o quê? O combate, Eu coloco a luta interior, a luta interior. Uhum. é o que a Emmanuel falou, o combate íntimo em zona de batalha. Ok? Fechamos o capítulo 7. Capítulo 8, dá tempo, né? Dá, né? 52 dá tempo. Podemos então virar a página aí? Capítulo 8. Olha só o título da BJ que está aqui, A Vida do Espírito. Título bacana. A vida do crente no espírito. Mas aí eu peguei ali o 8 que é melhor, A Vida do Espírito. Ah, tá. E aqui na minha tem uma anotação de quando a gente estudou anterior, você lembra que nós já demos uma estudada nisso, né? Já Aqui está fizemos escrito, rascunho. autotransformação. Aqui, na minha, a observação que está daquele estudo é espírito versus carne. Porque assim, no capítulo 7, o que Paulo fez? Gente, vamos só recapitular aqui. Ele dedicou aquelas palavras para nos discernir sobre o papel do cristão, do combate do cristão. Tá? E nesse capítulo que a gente vai estudar agora, exatamente porque o que eu falei, assim, a vida do Espírito, ele por 19 vezes vai pronunciar Espírito. O que isso reflete para a gente? Reflete a preocupação de Paulo com a obra da regeneração do nosso ser. Se Espírito é a centelha divina, nesse capítulo 8, ele vai demonstrar essa preocupação. O que Paulo vai fazer no capítulo 8? Ele vai fazer várias comparações, tá? Várias comparações de carne com espírito. A gente já sabe o que é carne, a mais inclinação, junto com o espírito, que é a centelha divina, tá? E assim, uma observação interessante, até no início eu falei lá com a Maria da deturpação da carne, todos os comentaristas que eu li das cartas de Paulo, eles sempre interpretam o Espírito como Espírito Santo. Eles sempre interpretam. Falou do Espírito, está falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem, é o Espírito Santo que nos vai glorificar, é o Espírito Santo que nos vai salvar. Vocês observem que muda totalmente o contexto. Vocês observam que em algum momento isso pode tirar a responsabilidade nossa. Que a gente fica à mercê do Espírito Santo. O Espírito Santo gostou mais de você, ele vai te glorificar. E não é isso. Isso foi um conceito muito deturpado nos caminhos da igreja. Sim. E a gente vai ver isso, como que vai fazer diferença. E Paulo aqui... Porque... Pode falar, Maria, pode falar, completa. Porque se a gente vê
como espírito, a essência do nosso ser, a nossa responsabilidade está ali o tempo todo. Embora a gente vá receber as intuições Sim. e a ajuda e tudo, mas a gente está ali. O nosso ser, criado por Deus, a centelha divina, está ali. Isso aí. E a gente é Vai. responsável por tudo que a gente fizer, pela gente mesmo, né? E aí, se for Espírito Santo, já vem Já você põe um algo... terceiro, joga um terceiro, Exatamente. entendeu? Aparece um É. terceiro na história. A história era só comigo, no meu interior, na minha batalha íntima. De repente aparece uma figura de um Espírito Santo, uma luz divina, seja qual for que vocês querem adjetivar isso aí. Então já passa a ser alguma coisa que vai vir e pode me tirar do pecado, pode não me tirar, pode me deixar. Eu tiro a responsabilidade minha e passo para outra. Entendeu? Pelo menos dilui, né? É. Então, inclusive esse capítulo 8, ele tem muito a ver com a mensagem que a gente leu hoje do Emmanuel. Por quê? Ele vai falar que aquele que quer continuar na vida, ele vai sofrer. Mas isso é consequência de seguir o Cristo, que é a batalha íntima, gente. O que é a nossa batalha íntima? É o sofrimento. É o que a gente está falando aqui, esse estudo todo, é a nossa dualidade. Quando você abre mão de algo que você gostaria de fazer, mas que iria prejudicar, isso é um sofrimento. Você traz aquilo ali. Eu sempre fiz isso. Eu sempre passei com o meu cachorro e deixei o cocô dele ali. Mas na hora que eu falei assim, não, puxa, todo mundo catando, vou catar também. É um sofrimento, porque eu sempre trago isso como uma premissa de minha vida. Eu vou ter que abrir mão. Entendeu? Então, esse capítulo 8 é uma das mensagens mais inspiradas de Paulo. Escrevam isso, gente. Quando vocês forem ler, estudar o capítulo 8, vocês têm isso aqui. É uma das mensagens, uma das cartas, um dos capítulos, aliás, mais inspirados que Paulo nos deixou. E aí que a gente vai ver essa dualidade, Saulo-Paulo. É um capítulo que vai nos levar muito à reflexão. O que eu quero seguir? Qual que é a mudança íntima? E interessante, a construção desse capítulo, eu falo construção desse capítulo porque Paulo ditou, mas ok. A construção desse capítulo, ele nos prepara para uma viagem para a gente chegar nos últimos versos dele e estarmos envolvidos. Ele acolhe, ele vai fazer Deus nos acolher. Ele vai fazer nos acreditar mais em nossa potencialidade divina. Segundo todos os comentaristas que eu li, o capítulo 8, tá? Os últimos 26 versículos dessa carta são os mais sublimes que Paulo nos deixou. Então, quando vocês lerem, façam uma oração, entre nesse pensamento, né? Porque é de emocionar. É pensar como espírito. É pensar como espírito, perfeito. É isso aí. A sugestão da Joelma aí no chat. Eu não vi. Apareceu aqui? Eu não vi. Lê o Salmo 1. A dos ímpios? O título na BJ é justamente Os Dois Caminhos. É isso aí. Então, assim, o último versículo desse capítulo 8, ele é sublime, gente. Ele aponta que nós somos vencedores, porque nós estamos conectados com a fonte que é Deus. Então, até chegamos na hora aqui, é bom que a gente já inicie a semana que vem nesse capítulo 8, nessa grande mensagem sublime e espiritual pura de Paulo. Espero que vocês sintam essa mensagem como eu senti, que foi muito bonita. Tem Emmanuel? Tem muito Emmanuel no capítulo 8. Tem? Tem. Eu sei que tem um agora no versículo 9. Tá. Depois você passa pra gente? Passo. Tiro lá o link. Nossa, tem muito. Tem, né? Tem no 9, tem 3 no 9, tem no 13.
Olha, Tem o para 17. vocês verem quanto Emmanuel dedicou do seu tempo de extrair conteúdo espiritual desse capítulo 8. Para vocês verem. Para vocês verem. Já começa por Emmanuel. Então é importante a gente ler o Emmanuel, que ele vai dar um outro gás para a gente aí. Encerramos? Muito bom. Encerramos. Gente, só uma sugestão. Quem não ouviu a irmã Aila naqueles lives que o Sidney postou no grupo, quem não teve oportunidade, ouve, porque tá maravilhosa a irmã Aila É muito naquele boa. estudo. Tá, É Muito boa. muito boa. Muito Muito bom. boa mesmo. Eu recomendo. É uma outra visão que ela apresenta da Carta aos Romanos, mas é excelente. 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 E o que eu achei muito interessante é que ela usa muitos termos espíritas. é. Ela usa muito termo espírita naquele estudo dela. Fala de reencarnação, né? Ela fala assim, ela não, eu acho que ela, eu não estou me lembrando agora, eu já Ela ouvi já tem fala um de tempo. Brasil, coração do mundo, É. fala do Evangelho. E olha que esse curso dela já tem tempo, tá? Não é um curso novo não, já tem um tempinho ali. Se não me engano, é 2018. Já tem um tempinho. E tem muito curso bom no YouTube da irmã Aila. Muito curso bom. Tá? Tem um curso lá de tradição dos rabinos que é excelente. Ok? Eu não peguei, Sidney, a sua fala, e eu estava fazendo uma anotação aqui, e foi na hora que a Jane tinha falado aí que você tinha corrido nos versículos, aquela parte do Espírito Santo, eu quero pegar ela de novo para eu poder ver se é aquilo mesmo que eu entendi, para eu te perguntar depois. Tá. Tá? Ok, beleza. Ótimo. Fechamos? Tuquinha, você pode fazer a prece final pra gente? Fazendo a gentileza? Sabia que você ia me pedir. Fragilidade, ó. Danada. Então vamos lá, vamos terminar agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, pelo seu Evangelho. Agradecemos a Paulo, que nos traz essas cartas, que nos traz essa orientação, e que somos também, Jesus, muito igual a Paulo, antes da sua conversão, ainda com tantas dificuldades. Mas se ele conseguiu, nós também conseguimos. Basta fazer um pouco de esforço. Um esforço que para muitos é muito grande, para outros é mais fácil. Mas sabemos que com a sua ajuda, com o seu amparo, nós vamos conseguir. Porque o nosso destino é a perfeição relativa. Vamos chegar cada vez mais perto de ti. E acreditando que a sua presença se faz constante entre nós, nos despedimos dessa noite, envolvendo a cada participante em vibrações de paz, de harmonia, que possam durar essa semana, que possam durar esse ano todo. Agradecemos sempre, Jesus, por tudo que nos tens dado. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, gente. Excelente.